A CNA representou o produtor rural nesta terça-feira, numa reunião no Ministério da Agricultura, que debatia a importação de café. A confederação se posicionou contra a proposta, uma vez que a medida vai prejudicar os produtores e levar risco às lavouras do país. A Companhia Nacional de Abastecimento diz que o estoque público de café não ultrapassa 2.400.000 sacas e que o montante não seria suficiente para abastecer a indústria até a próxima safra. A indústria, então, entrou em impasse com o setor produtivo por defender a importação do produto. A Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento realizou uma reunião entre as partes, mas não houve acordo. Nós colocamos e tínhamos acertado com o setor, tanto da indústria quanto com os produtores, que a gente iria refazer o levantamento de estoque. A Conab fez isso no final de dezembro, fechou os números e os números que foram postos confirmou com o que vocês da imprensa já sabiam. São cerca de 2.200.000 a 2.400.000 toneladas. Então é isso. Infelizmente, eu queria trabalhar muito para chegar numa convergência, o setor e a indústria, porque os dois são importantes. O Ministério da Agricultura defende o produtor, mas entende também que o abastecimento é importante, a indústria é importante porque ela consome e vende lá fora o produto com valor agregado. Não se chegou num consenso. O que nós vamos fazer como secretário de Política Agrícola e a nossa equipe técnica? Nós vamos agora encaminhar para o ministro Blairo o levantamento e relatar o que aconteceu aqui, e a decisão vai ser uma decisão de governo. O diretor-presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural diz que o levantamento da Conab não pode ser levado em consideração. Segundo ele, estoques de produtores do Espírito Santo e do sul da Bahia não entraram na conta da Conab. E a estimativa é que só nos dois estados exista um estoque de mais de 4 milhões de sacas, o dobro divulgado pela companhia. Essa informação, ela está aí, nessa controvérsia, A Conab fez num tempo muito curto uma avaliação. Nós colocamos a nossa equipe do Incapera em todos os municípios à disposição, mas devido à metodologia estabelecida pela Conab, não foi consultados. Apenas a informação que eu tenho é que apenas 7 municípios tiveram a visita dos fiscais da Conab para fazer a avaliação. Eu até conversei com o técnico da Conab pedindo para que ele me enviasse a lista dos municípios que foram visitados, mas disse que não pode me entregar. Mas, enfim, existe uma controvérsia aí que é mais ou menos o dobro, mais ou menos o dobro. 2 milhões, provavelmente nós temos 4 milhões e pouco de estoque de café Conilon no estado do Espírito Santo, sul da Bahia, e Rondônia também. A decisão final sobre a importação de café caberá ao ministro Blairo Maggi, que está viajando e deve retornar a Brasília só no final do mês. Mas o setor produtivo promete pressionar o ministério contrário à importação, pois existe a possibilidade de contaminação do produto nacional, como já aconteceu com outras culturas. Nós não defendemos só a produção, defendemos o Brasil. E o Brasil é um caso assim, precisamos de... Vamos pegar o cacau, por exemplo. É a grande escola, inclusive os grandes traders são os mesmos. O Brasil era uma referência, uma potência na produção de cacau. A vassoura de bruxa foi introduzida de uma forma criminosa no Brasil. E nesse momento nós temos cacau entrando pelo porto de Ilhéus com a suspeita, cacau africano com suspeita de Manila, que pode disseminar completamente a cacaucultura no Brasil. E querem fazer a mesma coisa com o café, porque se o Brasil ficar vulnerável, eles vão operar no tal chamado livre mercado, que é uma irresponsabilidade, porque o café no Brasil, ou seja, o risco de praga e doença, ele é existente. África, Ásia e América Central não tem o rigor sanitário que o Brasil tem e pode vir na sacaria, pode vir no café, e isso vai disseminar. Tem doenças, por exemplo, a ferrugem, que foi introduzida, que está no Brasil, isso pode trazer uma nova praga, uma nova doença. Não temos proteção fitossanitária para isso, não tem pesquisa para isso. Isso compromete não só o setor produtivo, mas como a oferta. E mais do que isso, você imagina que esses cafés são produzidos em outros países com as bases ambientais e trabalhistas de sustentáveis muito inferiores à nossa. O grande problema que nós vamos ter se realmente o ministro ceder
a essa pressão da indústria de abrir a importação, é que nós vamos ter um grande prejuízo na qualidade do nosso café. Com essa importação, o desestímulo vai ser grande e essa segurança, essa proteção com o produtor vai deixar de existir. E no diálogo ficou evidente, né? É o preço que está limitando, né? Então eu até sugeri, falou, que abra um diálogo, produtor e indústria, com relação ao preço. Nós não somos contra por ser contra. A discussão hoje foi justamente a metodologia. Apesar de confiarmos muito nos números da Conab, o Espírito Santo tem uma situação um pouco diferente do resto do Brasil. Os produtores capixabas estocam café em suas propriedades e o levantamento feito pela Conab não levantou estes produtores. Por isso que entendemos que existe mais café no Espírito Santo e, por questão de metodologia, não erro. Mais uma vez, eu quero frisar que o programa da Conab nós entendemos e avalizamos, mas pela peculiaridade da cafeicultura capixaba, achamos, e as pessoas de lá têm essa mesma visão, que existe mais café do que aquele que a Conab levantou. E vem aqui um outro problema. Não existe nada contra a indústria, nós entendemos, somos parceiros da indústria. Óbvio que ninguém quer quebrar ou quer deixar a indústria numa situação difícil, mas nós queremos, antes de tudo, ajudar a indústria, guarnecer a indústria, mas como produtores, nós temos que defender a produção. É essa a função da CNA.